Olá, estamos iniciando mais uma edição do E Agora Entrevista, seu espaço dedicado à educação e inovação. Hoje, nós temos o prazer de receber Sônia Maria Barbosa Dias, coordenadora de projetos sociais na Fundação Itaú Social, com uma rica trajetória nas áreas de educação, gestão educacional e formação de professores. Seja bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, professora Isabela, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. E nós também. A nossa série está ficando maravilhosa. Se vocês não acompanham a nossa série no YouTube, no canal da UNB-TV, a hora é agora. Sônia, você tem uma carreira bastante diversa que une a comunicação, a psicologia, a educação. Com essas formações distintas, como você percebe que tudo isso influenciou no seu trabalho atual na Fundação Itaú Social? É verdade, quando eu olho para a formação, ela é diversa mesmo. Eu comecei com o jornalismo e depois com a psicologia, e a partir da psicologia que veio o meu interesse pela educação. Eu trabalhei escrevendo bastante sobre educação, sobre políticas de educação, e fui me envolvendo com essa área. Então, desde da graduação, acabei fazendo o meu mestrado em comunicação, estudando redes sociais na época, que ainda nem era, né, nem tínhamos tão falado em inteligência artificial, aí anos 2000. E depois acabei fazendo uma especialização em gestão de políticas públicas nos Estados Unidos, como uma formação Fulbright, e também acabei com o doutorado em didática, já concluindo toda uma trajetória voltada para a educação e especialmente com um olhar para as desigualdades. Então, quando eu estudei redes sociais, que ainda nem era se falado em Facebook, eu estudei redes sociais quando a gente trabalhava ainda na época com listas de e-mails e tudo mais. Eu trabalhei, fiz pesquisas voltadas para articulação na internet de mulheres negras. Esse foi meu tema de pesquisa. E depois, no doutorado, já voltado para a educação, também eu estudei, estudei população negra, estudando aí os desafios de permanência de estudantes cotistas negros. Então, no fundo, a minha trajetória foi sendo amarrada para a educação, para o olhar para as desigualdades, especialmente as desigualdades raciais e desigualdades sociais, e o quanto as políticas públicas de educação podem contribuir para diminuir as desigualdades. E aí, com toda essa trajetória, foi me levando para o trabalho no Itaú Social, que justamente é o que a gente trabalha lá, né? A educação, projetos, a educação pública brasileira, e sempre com projetos que possam, de alguma forma, contribuir para que as políticas de educação implementadas por estados e municípios e também pelo governo federal, de fato, tragam uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. Que maravilha! E nós, como eu, já tinha percebido, temos uma trajetória muito parecida. Eu também venho do jornalismo, apesar de ser professora da Faculdade de Comunicação no Departamento de Audiovisuais e Publicidade, porque eu trabalho com a linguagem visual, mas o meu mestrado foi sobre o hipertexto, que é o fundamento da internet. Depois, justamente me interessando pelo relacionamento humano, fui para a área da psicologia, onde eu fiz uma graduação e um mestrado, e agora muito feliz e agradecida fazendo o meu segundo pós-doutorado em educação e trazendo esse projeto do E Agora Brasil, que também tem outros braços, digamos assim, para quem não sabe. Nós temos as nossas redes sociais e também temos o objetivo de estar fazendo a disseminação desse conhecimento científico para as mulheres e meninas através de uma parceria e de um edital que foi dado para o CNPq. Então, nós temos várias pontos em comum e eu fico muito feliz, Sônia, quando eu vejo empresas e fundações como a do Itaú contribuindo para a educação do nosso país, né? E a Fundação Itaú Social, ela é reconhecida pelo seu papel na promoção da educação de qualidade e principalmente também na inclusão social. Então, quais são os principais projetos que você está coordenando atualmente? Como é que eles estão impactando a educação no Brasil?
Bom, No Itaú Social, ele já tem uma história de mais de 30 anos que a gente tem trabalhado. Uma das grandes frentes do Itaú Social, desde o seu início, foi um trabalho pela educação integral. E aí a gente sempre tem falado, né, não só a educação integral, de tempo integral, porque é muito importante que não seja só mais tempo, não seja só mais tempo do mesmo, mas que seja uma educação que de fato promova o que a gente sempre tem falado sobre isso, né, advogado sobre isso, né, de que seja uma educação que permita, que favoreça o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Então, o seu desenvolvimento cognitivo, a sua aprendizagem, mas também o seu desenvolvimento mental, psicológico, em termos de interações e tudo mais, né? Então, esse é um grande organizador, um grande eixo do nosso trabalho, a educação integral. Nós temos trabalhado basicamente com duas etapas de ensino. Uma delas é a pré-escola, que são dos 4 aos 5 anos, e também com os anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano, que costuma estar espremido entre o ensino médio e os anos iniciais. A gente tem olhado isso, olhando, né, tanto para outros institutos e fundações, mas quanto também para as demandas, dados de IDEB e tudo mais, o que a gente percebe que ao longo dos anos existe, e é claro, também é necessário um enfoque na alfabetização, nesse período inicial da escolarização, e depois no ensino médio, seja em termos de pensar a preparação para a faculdade e também como a conclusão do ensino fundamental. Mas muitos dos problemas que a gente identifica no ensino médio, seja de evasão ou déficits de aprendizagem, eles já se iniciam ou eles se concentram também nos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente tem entendido que o trabalho com essa etapa de ensino ela é fundamental. Por quê? As crianças, né, entram ali meio crianças, meio adolescentes com 11 anos e saem com 14. Tem uma enorme, um período de enormes mudanças físicas, mentais, emocionais. E isso tudo também se relaciona com a sua aprendizagem, com a educação. Então, a gente tem procurado dar um olhar bastante dedicado a essa etapa de ensino. E com isso a gente tem também projetos voltados para a leitura. Então, por exemplo, temos um projeto que é o Leia com uma Criança, que esse é um projeto já consolidado da Fundação e que ele distribui livros para crianças, isso na pré-escola, em uma parceria com o Ministério da Educação. Fizemos uma distribuição de mais de 1 milhão de livros para as regiões Norte e Centro-Oeste esse ano. Então, são livros de literatura infantil que são também com materiais de como se usar, como usar a literatura, quanto a gente sabe que é tão importante para o desenvolvimento da criança e também para a sua aprendizagem. E nos anos finais, a gente também tem parcerias com secretarias estaduais, municipais, sempre com projetos que sejam voltados para a formação dos gestores escolares, então coordenadores, diretores, professores, para que a gente possa garantir uma melhora da educação nessa etapa de ensino. que maravilha! E aqui no nosso projeto, no E Agora Brasil, nós temos muito essa preocupação humana, tanto que na nossa formação, na nossa capacitação, que vai acontecer a partir de 2025, nós estamos incluindo uma matéria que deve chamar algo assim, bem-estar digital, porque não adianta a gente focar apenas no uso da tecnologia, a gente tem que focar no aspecto humano das pessoas que estão ali construindo uma convivência não só entre alunos e professores, mas toda a comunidade escolar. Que maravilha, fico muito feliz. A formação de professores, ela sempre foi um tema crucial nas suas pesquisas, né? E com o avanço da tecnologia, especialmente da IA, como é que você percebe a mudança do papel dos educadores?
Olha, eu acho que esse é um tema muitíssimo importante para a gente, para quem trabalha com educação em geral. Não só a inteligência artificial, mas o contexto da nossa sociedade, desde o início do uso do computador, internet e tudo mais, tem feito com que o papel do professor também ele vá se adaptando, né? O professor não é mais o único detentor dos conhecimentos. Ele nunca foi, também estava nos livros, mas ele cada vez mais tem um papel de mediação em relação ao conteúdo que está disponível nas redes, disponível aí em tantos outros lugares, mas o professor ele é esse para avançado, ele sabe, ele tem uma formação em didática e no conteúdo, e ele tem um papel que é cada vez também mais próximo dos seus alunos, né? Ele não é só o único detentor do saber. E que os alunos têm como única referência. Ele agora, cada vez mais, precisa ter esse papel de mediador, de facilitador, de problematizador. As aulas, elas cada vez vão por um caminho que é de resolução de problemas, de enigmas, porque é dessa forma que a gente também vai percebendo quanto se mantém ou se aguça o interesse dos estudantes por aquela determinada matéria. E, ao mesmo tempo, o quanto eles ficam interessados e eles aprendem mais. Eu acho que, por outro lado, também temos aí descobertas, né, ou atualizações da neurociência que nos trazem, por exemplo, da neuroplasticidade, que até algum tempo atrás se acreditava que, puxa, não temos mais, o neurônio desenvolveu e acabou. Não, agora a gente sabe que eles continuam se desenvolvendo, que existe a neuroplasticidade e que isso faz com que a gente aprenda ao longo da vida, os professores e também os estudantes. Então, essa relação de aprendizado dos que é dupla e que ela é feita no diálogo, eu acredito que ela se torna ainda mais forte com a inteligência artificial. E eu percebo que o professor jamais vai perder o seu lugar de exemplo para os alunos. Então, a gente precisa muito investir no bem-estar dos professores, no seu autoaprimoramento, para que eles possam, nesse processo de neurônios espelho, né, que vai acontecer entre professores e alunos, poder inspirar os nossos alunos, porque educar não é simplesmente transmitir conhecimento, né? É desenvolver um jeito sustentável, alegre, feliz, saudável dentro do nosso planeta que está sendo tão necessário, né? E você tem uma vasta experiência em política e gestão educacional. Na sua opinião, como a IA pode ajudar na implementação de políticas públicas que promovam uma maior equidade e eficiência no ensino? Então, eu acho que, assim, no primeiro momento, todos nós ficamos muito surpresos, né? Nossa, a IA já está aí há algum tempo, né? Estamos usando o Waze, Spotify, pesquisa no Google há algum tempo, mas parece que com o advento do chat GPT deu realmente aquele salto assim, nossa, ela está aí no nosso cotidiano. E de fato está, né? Então, como que eu vejo? Primeiro, não tem volta. Todos nós já estamos usando a IA e ela deve ser incorporada à nossa vida de uma forma que nos ajude em todos os sentidos e também é assim na educação. Eu entendo que a inteligência artificial na educação, como em outras áreas, mas na educação, ela precisa partir de problemas reais. Então, o que que num primeiro momento pode ser interessante para o professor? Será que ele é preciso na organização das atividades para os seus alunos, na avaliação, na correção de algumas provas, verificações que ele faça em sala de aula? Não em substituição ao professor, porque eu acho que também nunca vai ser esse caminho. O professor tem o seu lugar, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais ir detalhando em que formatos a inteligência artificial ela se torna uma aliada daquilo que o professor já faz na sala de aula. Exatamente, um assistente, uma ferramenta maravilhosa e nós precisamos saber usá-la muito bem. E agora, entrevista.
vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos com mais Sônia Dias.